nos jornais ou no que vemos na televisão? Podemos ter bons motivos para confiar nessas fontes, ou então simplesmente confiamos nelas de qualquer maneira. O que fizeram para merecer sua confiança? Quanto você realmente sabe de primeira mão com base em seus sentimentos? Da próxima vez que tiver uma decisão a tomar, pegue 2 folhas de papel. Em uma, anote toda a sua experiência pessoal sobre a questão. Na outra, anote tudo o que leu ou que lhe disseram a respeito. Então jogue fora a segunda folha de papel. Volte para a primeira. Qual é sua decisão baseada em sua experiência? Quando toma uma decisão, é verdadeiramente sua? Apêndice 1. Padrões da PNL. Os padrões da PNL afetam linguagem, fisiologia e pensamento, embora alguns padrões lidem claramente com um elemento mais do que outros. Segue uma lista dos padrões da PNL de acordo com qual dos 3 elementos abordam primariamente: linguagem, backtracking, metamodelo, modelo Milton, metáfora, predicados, ressignificação simples. Pensamento, associação, dissociação, segmentação, níveis neurológicos, integração de partes, ressignificação em 6 passos, estratégias, submodalidades, linha de tempo, touches, transe e estados alterados. Fisiologia, pistas de acesso, âncoras, empilhamento, encadeamento, colapso, calibração, inventário, estados, caminhar pela linha de tempo. Os principais formatos e técnicas da PNL: alinhamento de níveis neurológicos, encadeamento de âncoras, colapso de âncoras, verificação de congruência, ressignificação de conteúdo, ressignificação de contexto, estratégia Disney, integrador de movimentos oculares, ponte ao futuro, metáforas isométricas, padrão de alavancagem, exercício de reuniões, meta-espelho, gerador de novos comportamentos, integração de partes, alinhamento de posição perceptual, padrão de cura de fobia, dissociação VC, renovação do passado, mudança de história pessoal, ressignificação em 6 passos, empilhamento de âncoras, mudança de estratégia, análise de submodalidades por contraste, switch, linha de teste, exercício TOTS, transe. A PNL é, antes de tudo, um meio para o autodesenvolvimento. Todas as habilidades aplicam-se a você mesmo, além de aos outros. Habilidades da PNL para autodesenvolvimento: a capacidade de escolher seu estado emocional, a habilidade de mudar o pensamento, de segmentar para cima, para baixo ou para o lado, a capacidade de associar e dissociar de acordo com as circunstâncias, a capacidade de mudar de posição perceptual dependendo do contexto. Respeitar, embora não necessariamente concordar com, todos os pontos de vista do mundo. Utilização das pressuposições de PNL para orientar suas ações. Adotar orientação para resultados. Aplicar acuidade sensorial a si mesmo e a outros. Metamodelar seu próprio diálogo interno. Acompanhar seu próprio ritmo. Aguçar seu pensamento mudando a estrutura de submodalidades, escolher suas crenças, enriquecer seu pensamento com a utilização de todos os sistemas representacionais. Apêndice 2. As principais influências no desenvolvimento da PNL. A PNL não apareceu inteiramente formada a partir do nada. Tem uma história intelectual e uma base filosófica. Os desenvolvedores da PNL reuniram muitos fios diferentes para tecer a tapeçaria da PNL. William James e o pragmatismo. William James foi um filósofo e fisiologista norte-americano mais bem conhecido por ter desenvolvido a teoria do pragmatismo. Foi um dos primeiros psicólogos a falar de nossa experiência subjetiva do tempo em oposição àquilo que o tempo é suposto ser em si, e seu trabalho é provavelmente o antecessor mais próximo de como a PNL lida com linhas de tempo. Na época em que James escrevia, a maioria dos estudos psicológicos era voltada para a observação externa dos fenômenos mentais, como dados científicos que podiam ser medidos. Jamais examinou a experiência pelo lado interno, não como dados objetivos que poderiam ser medidos por um observador, e sim como era estar dentro de uma experiência.
Foi um dos pioneiros pela validade da experiência subjetiva. Referência: William James, Principles of Psychology, 1890. Construtivismo. Construtivismo é o argumento intelectual e filosófico de que não somos receptores passivos de um mundo já existente, somos co-criadores dele. O que experimentamos, experimentamos através de nossos sentidos. Portanto, só podemos ter consciência daquilo que nos é mostrado por nossos sentidos, uma versão necessariamente limitada daquilo que poderíamos ser. Vemos, ouvimos e sentimos apenas aquilo que nossos sentidos permitem. Além disso, nossa cultura, nossos valores, nossas expectativas, preocupações e sociedade também filtram o que e como experimentamos. Portanto, cada um de nós cria um mapa diferente da realidade e ele se torna nossa realidade. Construtivismo não é a mesma coisa que solipsismo, que nega a realidade de tudo, que não a sua própria existência. Construtivismo não nega que existe uma realidade lá fora, apenas que não podemos conhecê-la plenamente e que somos ativos na criação daquilo que a realidade é para nós. Somos responsáveis por como percebemos e como agimos com base nessa percepção. Referência: Paul Václavic. The Invented Reality, W. W. Norton, 1984. Alfred Korzybski e a Semântica Geral. Korzybski fundou a disciplina que denominou semântica geral para encontrar um meio de falar do processo de um mundo em constante mutação, sem congelá-lo em uma estrutura fixa, através da linguagem que usamos. Foi a primeira pessoa a usar o termo neurolinguística em 1933. Ele também cunhou a frase: "O mapa não é o território". Em outras palavras, o mapa, linguagem, não é a coisa mapeada, experiência. Palavras não são os objetivos que representam. Palavras apenas indicam a estrutura da experiência. Palavras são muito mais limitadas do que a experiência em si, e confundir as duas coisas pode levar à dor e à frustração. Korzybski fez uma série de distinções em linguagem e escreveu proficuamente sobre a distinção mapa-território. Como criamos mapas da realidade com nossa linguagem e depois consideramos o mapa como sendo a própria realidade. Um mapa jamais pode ser verdadeiro, apenas mais ou menos útil. O trabalho de Korzybski é um dos fundamentos do modelo de linguagem da PNL. O espírito de sua obra foi continuado por George Lakoff e Mark Johnson, que desenvolveram a ideia de que toda linguagem fala em metáforas. Jamais poderemos dizer exatamente como as coisas são, apenas como parecem ser. As metáforas que usamos, mesmo nas sentenças mais simples, canalizam nosso pensamento. Esta última sentença usou a metáfora canal para descrever o que acontece com o nosso pensamento. Não há canais verdadeiros em nosso pensamento. Considerar as metáforas da linguagem literalmente abre algumas novas e fascinantes maneiras de pensar sobre como pensamos e compreendemos o mundo e, portanto, aquilo que somos capazes de fazer. A PNL frequentemente considera a linguagem literalmente como pista para o processo de pensamento por trás dela. Referências: Alfred Korzybski, Sense and Sanity, Institute of General Semantics, 1994, publicado pela primeira vez em 1933. George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago Press, 1980. Carl Rogers e a terapia centrada na pessoa. Carl Rogers foi o originador e mais famoso proponente da terapia centrada na pessoa. Ele refletia a linguagem de seus clientes de volta para eles e, ao fazê-lo, permitia que explorassem suas crenças e pressuposições sem julgamento e chegassem a uma compreensão e a uma solução do problema. O ouvir sem julgar e a reflexão são centrais à abordagem da PNL, a terapia. Grinder e Bandler estudaram fitas de vídeo de Carl Rogers com clientes. Referência: Carl Rogers, Freedom to Learn, Merrill, 1983. Eric Berne e a Análise Transacional, AT. Eric Berne publicou Games People Play em 1964. O livro lançou a poderosa ideia de que pessoas têm diferentes partes em sua personalidade que pensam e reagem de formas diferentes. Denominou as três principais: o adulto, a criança e o pai. A metáfora de partes da personalidade foi adotada e muito usada em PNL, embora não na forma utilizada por Berne. Partes são uma metáfora.
Ninguém é verdadeiramente fragmentado em partes, mas a ideia pode ser útil para lidar com problemas e decisões difíceis, porque as pessoas frequentemente se sentem divididas por desejos e emoções conflitantes. Grinder e Bandler estudaram fitas de vídeos de Eric Berne realizando psicoterapia. Referências: Eric Berne, Translational Analysis in Psychotherapy, Souvenir Press, 1961. Eric Berne, Games People Play, Penguin, 1964. Carl Pribern, George Miller e Eugene Galanter, O Modelo TOTS. Carl Pribram, George Miller e Eugene Galanter propuseram o modelo TOTS em seu livro Plans and Structure of Behavior, publicado em 1960. Esse modelo explicava como respondemos e agimos para alcançar nossas metas utilizando os princípios de feedback e feed-forward. Ele substituiu o modelo de ação simples de estímulo-resposta. No modelo TOTS, agimos para reduzir a diferença entre um estado presente e um estado desejado. Continuamos a agir até que essa diferença desapareça. Esse modelo é ainda usado em PNL, pois é um modelo cibernético. Os resultados de uma ação são realimentados ao sistema e usados como base para a próxima ação. George Miller também introduziu a ideia de que somente podemos lidar com 7 mais ou menos 2 pedaços de experiência de cada vez. Aquilo em que prestamos atenção e como ordenamos nossa experiência influenciam quanto podemos saber e lembrar. Referências: Carl Pribram, George Miller e Eugene Galanter, Plans and the Structure of Behavior, Prentice Hall, 1960. George Miller, The Magic Number 7, Plus or Minus 2, Journal of the American Psychological Society, 1956. As 4 pessoas que tiveram maior influência no desenvolvimento da PNL foram Gregory Bateson, Friedrich Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir. Gregory Bateson, 1910 a 1980. Gregory Bateson foi um antropólogo inglês, mas seu trabalho abordou muitos campos: etnologia, psiquiatria, psicologia e cibernética. Durante as décadas de 20 e 30, estudou por algum tempo os povos de Bali e da Nova Guiné. Casou-se com Margaret Mead, a antropóloga cultural, e mudou para os Estados Unidos em 1949. Lá passou algum tempo como etnólogo nos Veterans Administration, órgão responsável pelos veteranos da Guerra dos Estados Unidos da América, em Palo Alto, Califórnia, trabalhando com Jay Haley e John Wakeland, os quais, posteriormente, em conjunto com Paul Watzlawick, foram pioneiros das ideias que evoluíram para a disciplina de terapia breve. Bateson foi membro fundador das pioneiras Massey Conferences sobre a teoria dos sistemas nos anos 50, trabalhando com Warren McCulloch, fez importantes contribuições para a psiquiatria, para a cibernética e para a teoria dos sistemas. Seus trabalhos sobre a sabedoria das perspectivas múltiplas, epistemologia cibernética e antropologia formam a base intelectual da PNL. E embora Richard Bandler e John Grinder jamais tivessem modelado Bateson formalmente, tiveram muitas conversas com ele quando eram vizinhos em Santa Cruz no início dos anos 70. A maneira de pensar de Bateson e as distinções que fazia tiveram uma influência profunda sobre a abordagem de John e Richard à modelagem de habilidades de comunicação. Referência: Gregory Bateson, Steps to End College of Mind, Ballantine Books, 1972. Fritz Perls, de 1893 a 1970. Fritz Perls foi originalmente treinado em psicanálise, mas rompeu com essa tradição nos anos 40 e começou a formular suas próprias ideias que mais tarde se tornaram conhecidas como a terapia Gestalt. Estabeleceu-se na Califórnia no início dos anos 60. Sua ideia básica era a de que a psicoterapia não deveria objetivar apenas ajudar as pessoas a se ajustarem a viver em sociedade, mas que deveria ser um veículo para o crescimento pessoal e uma forma de integrar mente e emoções. Peirce acreditava que as pessoas deveriam confiar em seus próprios instintos e desfrutar de sua experiência. Foi um dos primeiros terapeutas a utilizar a ideia de sistemas representacionais em terapia, visual, auditivo e sinestésico. Também usou o modelo de partes da personalidade. Acreditava que uma das metas da terapia é fazer com que essas partes convivam em harmonia. Referência: Fritz Perls, Gestalt Therapy Verbatim, Real People Press, 1969. Virginia Satir, de 1916 a 1988.
Virginia Satir começou a atuar como terapeuta em Chicago, trabalhando com alcoólatras e pessoas sem teto. Em 1951, foi uma das primeiras terapeutas a trabalhar com famílias inteiras na mesma sessão. Mudou-se para a Califórnia no início dos anos 60 e ajudou a estabelecer o Mental Research Institute em Palo Alto, juntamente com Don Jackson e Julius Riskin. Foi apresentada a John e Richard em 1972 e começou a colaborar bastante com eles. Virginia Satir enfatizava a interdependência entre as pessoas e o equilíbrio entre o desenvolvimento pessoal e respeito pelas necessidades dos outros. Seu trabalho se concentrava em aumentar a autoestima e a compreensão do ponto de vista das outras pessoas. Virginia também usava o modelo de partes e desenvolveu um modelo de 4 tipos de personalidade: a acusadora, a apaziguadora, a distraidora e a computadora. Usava perguntas de PNL, embora não da forma sistemática desenvolvida por John e Richard. Também usava o modelo de sistemas representacionais da PNL e trabalhava para fazer com que seus clientes experimentassem soluções para seus problemas em todos os sentidos. Referência: Virginia Satir, Richard Bandler e John Grinder. Changing with Families, Science and Behavior Books, 1976. Milton Erickson, de 1901 a 1980. Milton Erickson foi quem provavelmente exerceu a maior influência sobre o desenvolvimento da PNL. Originalmente estudou medicina e psicologia, apesar de ter ficado criticamente enfermo com pólio aos 18 anos de idade. Mais tarde, a doença o confinaria a uma cadeira de rodas. Desenvolveu carreira como psiquiatra e começou a explorar o papel terapêutico da hipnose, apesar da considerável hostilidade da classe psiquiátrica. Praticou como hipnoterapeuta durante os últimos 10 anos de sua vida em Phoenix, Arizona, para onde terapeutas e psicólogos vinham de todo o mundo para visitá-lo. Gregory Bateson sugeriu que Milton seria um bom modelo de terapia para John e Richard estudarem, e eles passaram algum tempo em sua casa em Phoenix observando e ouvindo seu trabalho. Modelaram parte de suas consideráveis habilidades com linguagem para induzir transe em seus 2 livros, Patterns Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MD, volumes 1 e 2. Erickson tinha o maior respeito pela singularidade de cada pessoa e uma curiosidade ilimitada sobre como eram capazes de fazer o que faziam. Desaprovava as teorias psicológicas generalizadas e não usava qualquer abordagem sistemática. Em vez disso, permitia que o cliente ditasse a forma da terapia. Seu estilo permissivo de hipnoterapia e sua linguagem aberta e ambígua permitiam aos clientes interpretarem o que ele dizia da forma que fazia mais sentido para eles. Esse estilo de hipnoterapia hoje tem o seu nome, hipnoterapia ericksoniana, e seus padrões de linguagem são ensinados em PNL como modelo Milton. Referências: Richard Bandler e John Grinder, The Structure of Magic 1, Science and Behavior Books, 1975. John Grinder e Richard Bandler, The Structure of Magic 2, Science and Behavior Books, 1976. Richard Bandler e John Grinder, Transformations, Neurolinguistic Program and Structure of Hypnosis. Richard Bandler e John Grinder, The Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MD, volume 1, Meta Publications, 1975. John Grinder, Richard Bandler e Judith DeLuzier, The Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MD, volume 2, Meta Publications, 1977.